Renato Gaúcho foi apresentado no CT Carlos Castilho, novo velho técnico do Fluminense que terá a responsabilidade de, a partir de agora, conduzir o Flu nesta temporada 2025. Um retorno cercado de muito simbolismo, pelo que representou Renato Gaúcho como ex-jogador do clube, pelo que ele já fez como treinador, um cara que chega mais experiente para esse desafio após conquistas importantes, principalmente no Grêmio. A gente espera que, depois desses anos longe do Fluminense, que o Renato possa entregar a sua melhor versão como treinador em sua carreira. É um cara que sonha com seleção brasileira, falou sobre isso nessa entrevista coletiva, que por sinal, já de cara eu falo que para mim foi muito boa, interessante, uma entrevista sóbria, uma entrevista sincera como ele normalmente sem muita brincadeira, assim, mostrando realmente muita seriedade, acreditando no potencial que ele tem como treinador, acreditando no potencial do grupo do Fluminense, destacando, elogiando o grupo. Obviamente, né, ele está chegando agora, é claro que ele vai fazer isso, mas eu realmente acho que o Renato acredita ter em mãos, a partir de agora, um grupo que pode entregar a ele resultados. Inclusive, ele falou sobre reforços e disse que o Renato é o tipo de treinador, não é... O Diniz é um perfil diferente do Diniz nesse sentido, bem diferente. O Diniz é aquele cara que, se você falar, não tem reforço, beleza. Não, pega um zagueiro, bote o lateral, pega o lateral, bote o atacante, e assim vai. O Renato não, o Renato gosta de reforço. Se tiver, vamos lá. Se puder trazer, vai trazendo. Então ele falou, o grupo é bom, mas se a gente vê a oportunidade, vamos discutir com o presidente, vamos falar com a diretoria, sempre que possível, encorpar, melhorar o elenco. Falou sobre seleção brasileira, que é um sonho dele, né? Um dia treinar a seleção, e fica muito claro que se ele receber esse convite em algum momento, a sensação que eu tenho é que ele deixe qualquer clube para ir treinar a seleção, porque realmente é o sonho, provavelmente os maiores sonhos que ele tem, provavelmente não, certamente os maiores sonhos que ele tem na carreira como treinador, e ele acha que ainda pode chegar até lá, e eu espero que o Fluminense ajude, não tão rápido, né? Mas se o Renato chegar num futuro breve a seleção, porque ele fez um grande trabalho no Fluminense. Assim a gente espera, como o Diniz teve oportunidade, com menos tempo de carreira. É um Renato Gaúcho mais maduro, é um Renato que chega apostando muito no potencial que ele tem de gerir grupo, de conseguir identificar os problemas e resolver esses problemas. Então tomara que ele consiga, ao longo desse período, desenvolver um trabalho bem feito, um trabalho equilibrado, para que essa resposta possa vir o quanto antes. Porque a gente sabe, o futebol ele não te permite muito tempo para trabalhar, para pensar. A resposta ela tem que ser rápida, porque teremos uma sequência muito importante daqui em diante. Eu vou trazer já trechos aqui que eu selecionei dessa coletiva do Renato, mas antes uma informação muito importante e uma ótima informação. O lateral esquerdo Fuentes, hoje no CT Carlos Castilho, foi visto pelos jornalistas dando volta em torno do gramado. Então já num processo avançado ali da recuperação da lesão que ele teve, que ele possa voltar o quanto antes. Ainda não treinou com o elenco, com o grupo normalmente ali no campo, fazendo trabalhos com bola, mas ele está, ao que parece, já iniciando ali uma transição, né, para daqui a pouco já começar a fazer trabalhos com bola e eventualmente participar de algumas atividades com o grupo. Então que bom que o Fuentes possa voltar muito rápido, porque ele realmente está fazendo muita falta para esse elenco do Flu. Vamos ouvir então trechos aí da coletiva do Renato Gaúcho. Bom, acima de tudo, muito feliz por estar aqui, né? É lógico que todas as competições que a gente entra para ganhar. Nem sempre é possível, mas a gente trabalha no dia a dia para conquistar sempre os resultados, para conquistar títulos, e disso eu não vou abrir mão. Aí você pergunta qual é o Renato. É um pouco de tudo. O treinador ele tem que ser um pouco de tudo. Tem que conversar com os jogadores, escutar os jogadores, trabalhar a parte tática, trabalhar a parte técnica. Esse é o trabalho do treinador. Apagar incêndio, mas acima de tudo, dar liberdade. Pelo menos é dessa forma que eu trabalho. Dar liberdade para o jogador se expressar. Né? Eu não sou aquele treinador que fala e não dá oportunidade para o jogador falar.
Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que esses títulos todos da minha carreira que eu ganhei como treinador, foi dessa maneira que eu trabalhei e não vou mudar. Até porque eu gosto da maneira que eu trabalho, as pessoas, os grupos que trabalham comigo gostam da minha maneira. Eu não tenho por que mudar. Na hora de passar, fazer um carinho no jogador eu vou fazer. Na hora de multar, na hora de chamar atenção, também eu vou chamar. Bom, o grupo do Fluminense ele é qualificado. Aí você me pergunta se pode chegar mais alguém em determinada posição, não. Isso a gente vai ver no dia a dia, ver se o clube também tem condições de contratar. Hoje em dia não é fácil você encontrar jogadores, entendeu? E quando você encontra, são jogadores caríssimos, entendeu? E aí entra a parte financeira também do clube, que eu não sei como é que é, mas aí, trocando ideias com o presidente, com a diretoria, a gente vê isso. Sempre que a diretoria, o presidente puder me dar um reforço, ele será sempre bem-vindo. A gente nunca pode falar assim, não, esse grupo está fechado. Não, daqui a pouco tem uma brecha, tem um jogador dando mole ali fora, que o clube tem a condição de contratar, que a gente sabe que vai chegar para nos ajudar, com certeza a gente vai tentar trazer. Mas isso aí não vai assim ser toda hora, porque, que eu falei, é difícil você encontrar jogadores hoje em dia disponíveis, e quando você encontra, eles são muito caros. Mas isso no dia a dia a gente vai conversando, vai trocando ideias, vamos ver a resposta também que os jogadores vão me dar em todas as posições, e se necessário, eu troco ideias com o presidente e a gente vê o que pode fazer. Não, eu gosto dos times que eu trabalho, que eu gosto da posse de bola. Mas com a posse de bola, de preferência, sempre dentro do campo do adversário. Eu não gosto de arriscar tanto ali atrás. Tem horas que pelo menos eu converso bastante com meus zagueiros, com o meu goleiro. Sempre na dúvida, tem que quebrar. Não tem que arriscar. Eu não sou aquele treinador que, se você for sair jogando 10 vezes, mesmo nas dificuldades, eu não quero que dê chutão. Não. Já conversei sobre isso com meus zagueiros, conversei com o Fábio também. Na dúvida, tem que quebrar. É lógico que eu sempre trabalho para termos a posse de bola, mas tem hora que você não pode arriscar, principalmente dentro ou próximo da nossa área, que aí no momento que tiver um erro pode ser fatal. Agora, em todos os clubes que eu trabalhei, mas isso vem muito também das características dos jogadores. Às vezes não adianta você querer fazer uma coisa se você não tem as características que é necessário para o jogador. Mas eu conversei bastante com eles. Eu acho que, acima de tudo, o que eu procurei, resumindo, o que eu procurei passar hoje para o meu grupo, são duas coisas que são fundamentais nos clubes que eu trabalho e procuro passar para os meus jogadores. É a alegria de jogar e coragem. E isso o torcedor pode ficar tranquilo, que vai ver no meu time. Coragem e alegria. O Fluminense, pelo menos enquanto estiver aqui, vai jogar como time grande mesmo. Vai respeitar sempre seus adversários, mas vai jogar para dentro. Vai jogar sempre para vencer os jogos. É lógico que trabalhando sempre para a gente ter nossos cuidados defensivos, mas se tratando de clube grande, se tratando de uma grande massa que nós temos, o Fluminense vai jogar como time grande, independente do adversário. Ele falou sobre o acerto também dele, que foi muito rápido, né? O presidente Mário Bittencourt ligou para ele, estava no táxi, chegou em casa, já ligou de volta, eles conversaram, no outro dia já estava tudo certo. Porque isso me dá uma esperança bacana, porque claramente o Renato queria treinar o Fluminense. Ele recebeu outras propostas e disse que não rejeitou essas propostas porque estava esperando seleção, não. É porque ele realmente queria descansar, queria esperar. Mas é aquele negócio, né, gente? Se o cara tem certeza que, não, agora eu não quero trabalhar, ele nem houve propostas. E com o Vasco ele chegou a se reunir com o Cruzeiro e não foi. Ele não acertou. E aí ele se colocou de novo no mercado. Segundo ele, o dirigente de algum clube tinha ligado para ele e falado, não aceita nenhuma proposta nesses dias, porque ao que tudo indica, vai pintar uma oportunidade aqui. Espera um pouco. Mas aí chegou a oferta do Fluminense, o Renato aceitou de imediato, porque ele sabe que está em casa, porque ele sabe que vai ter, inclusive convocou a torcida em peso para ir ao Maracanã domingo apoiar o time contra o Bragantino. Ele sabe que, de cara, ele vai ter esse apoio, ele vai ter esse voto de confiança. Tirando o Grêmio, em nenhum outro lugar o Renato poderia se sentir mais em casa que o Fluminense. Conhece o clube, conhece a torcida. Então, isso me dá também esperança. Eu acho que isso ajuda. Não é que resolve, mas eu acho que ajuda muito esse processo mais rápido de construção e, consequentemente, de evolução do trabalho.
Então que a gente possa, como eu disse, ver o melhor Renato Gaúcho como treinador no comando do Fluminense. Essa história já começou, ele já comandou o treino no CT, amanhã já tem treino para definir a primeira escalação de Renato Gaúcho no Fluminense e domingo o primeiro desafio contra o Bragantino. E aí, o que você achou na entrevista do Renato? Gostou? Está confiante no trabalho dele? Não tanto assim? Vamos com calma? Eu sempre estou com os pezinhos no chão, mas eu acho que ele tem ideias, ele tem um perfil que se encaixa muito mais com aquilo que o torcedor do Fluminense quer ver, que é um time protagonista, que é um time ofensivo. Ele falou: enquanto eu estiver aqui, o Fluminense vai jogar como um time grande, vai se comportar da forma como tem que se comportar. E é isso que o torcedor do Fluminense quer ver. O torcedor do Fluminense não aceita um time covarde. E por isso o Mano Menezes não teria uma vida longa no Fluminense. Porque a postura que a gente quer, que o torcedor quer, é diferente. E eu acho que o Renato pode entregar isso pra gente. Na prática, nem sempre acontece. O futebol é muito complicado às vezes. Então, vamos esperar, vamos devagar. Mas essa fala do Renato, que o Fluminense vai jogar como tem que jogar, vai jogar como o Fluminense, isso me dá muito mais confiança de que esse time vai conseguir recuperar a sua identidade e, a partir disso, voltar a ser protagonista, voltar a brigar pelas conquistas, pelos títulos, que é o que realmente importa. Valeu, pessoal. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixa o like, se não, tá? Tamo junto, a gente volta assim que possível com mais notícias. Um abraço.